Estamos aqui hoje, 8 de janeiro de 2016, 21 horas 25 minutos. Estamos no Proficiência Curso. Vamos trabalhar a matéria de Direito Penal Militar. Matéria essa constante do conteúdo programático do edital para o concurso de sargentos da Polícia Militar. Sobre esse concurso especificamente, vou fazer algumas considerações. É um concurso singular por ser o último nessa modalidade de livre concorrência para cabos e soldados. Uma recente mudança na legislação acabou com essa possibilidade de concurso de processo de seleção interna. A partir deste concurso, a única maneira de se ingressar no quadro de sargento da Polícia Militar será a produtividade. Mas nós temos este concurso público, são 54 vagas, é uma oportunidade excelente e o Proficiência Curso entrou com esse projeto de democratizar o conhecimento para alcançar o maior número de alunos. Sobre a matéria que nós vamos trabalhar, vale salientar a seguinte questão. O direito penal militar, ele é muito pouco trabalhado na academia. Tem pouco material de estudo, poucos manuais. Mas é uma matéria interessante e agradável de se trabalhar. Com a experiência dos concursos passados para sargento da Polícia Militar, nós vamos trazer para o aluno algumas considerações importantes para que ele tenha sucesso na realização da prova. Por exemplo, algumas diferenças da legislação penal comum, algumas peculiaridades do direito penal militar, que é um direito especial, não do direito público, especial, por ter uma categoria própria de pessoas que são subordinadas a ele, em especial para esse concurso por ser ele da Polícia Militar. E a Polícia Militar, ela se subordina à Justiça Militar da União. E nós vamos entrar nesse mérito e falar qual que é a diferença entre as justiças militares, quantas que são, quais são as peculiaridades, para trazer para o aluno essa oportunidade de ser aí aprovado nesse concurso. Vale salientar mais uma observação sobre o edital. A primeira medida que um candidato com chances de ser aprovado, ou que quer ter chance de ser aprovado, quando ele se predispõe a fazer um concurso, é ler o edital com muito cuidado. Esse edital, lá na parte do conteúdo programático, ele traz uma diferença de pontuação da parte de conhecimentos específicos e de conhecimentos gerais. Os conhecimentos gerais, português, história e geografia de Rondônia, possivelmente eu vou trabalhar essa matéria também, atualidades, ele tem uma quantidade menor de pontos. Já os conhecimentos específicos, direito penal militar, constitucional, a legislação interna, tem uma quantidade maior de pontos. Isso não quer dizer que a parte de conhecimentos gerais não seja importante. Às vezes, o candidato comete o erro de se dedicar mais na parte de conhecimentos especiais por ter uma valoração maior do ponto. E aí, o que acontece? A nota dele diminui na parte de conhecimentos gerais. Então é interessante manter um estudo geral, você fazer um quadro de estudo semanal, você se preparar, se dedicar. Nós vamos ter aí 45 dias para trabalhar esse conteúdo do edital. O projeto do curso aqui vai trazer ferramentas para te auxiliar e, é claro, você vai ter que estudar em casa, vai ter que papirar, como dizemos na nossa linguagem, né? Nós não temos problema aqui de utilizar esse linguajar castrense, esse linguajar da caserna, porque todos os alunos, eu imagino, né, e todos os candidatos necessariamente devem ser militares. Então vamos lá. Antes de entrar na matéria de Direito Penal Militar, eu vou fazer um esquema aqui no quadro sobre a justiça, um esquema sobre o Poder Judiciário no Brasil, como que funciona. Esse desenho é interessante para o aluno ter uma noção do que é a Justiça Militar da União, do que é a Justiça Militar do Estado, o que é a Justiça Especial e o que é a Justiça residual. Então vamos lá.
No topo da hierarquia do Poder Judiciário brasileiro, nós temos um tribunal chamado Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF, ele é um tribunal composto por 11 ministros. Sendo um deles o presidente e 2 câmaras. Abaixo do STF, nós temos, no esquema aqui do Poder Judiciário brasileiro, os tribunais superiores. Então nós temos aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos aqui o Superior Tribunal de Justiça. Temos ainda o Superior Tribunal Militar. A exemplo do STF, todos esses tribunais superiores são compostos também por ministros. Descendo na hierarquia, nós temos aqui abaixo do STJ, nós temos o quê? Os tribunais de justiça dos estados, tribunais de justiça. Nós temos o Tribunal Regional Federal, a Justiça Federal. Nós temos aqui o Tribunal Regional do Trabalho. Temos o Tribunal Regional Eleitoral. E no STM, como é que fica? No STM não há tribunal regional. O chamado juízo ad quem na Justiça Militar da União é o STM. O segundo grau na Justiça Militar da União é o Superior Tribunal Militar. Logo abaixo está as varas da Auditoria Militar, a circunscrição militar. No caso dos militares federais em Rondônia, a 12ª circunscrição, que fica na cidade de Manaus, no Amazonas. Continuando. Abaixo do TJ, nós temos aqui as varas. Vara civil, vara criminal. No Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, também temos as varas federais. Varas da Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho, também tem aqui, descendo na hierarquia, as varas do trabalho. Varas do trabalho. Aqui temos os juízes eleitorais. E uma peculiaridade interessante e extremamente importante para o estudo que nós estamos nos propondo a fazer. Do lado do Tribunal de Justiça, abaixo do STJ, há alguns estados que têm o Tribunal de Justiça Militar, TJM, Tribunal de Justiça Militar. A Constituição da República, ela traz que naqueles estados onde o efetivo de militares estaduais, quem são os militares estaduais? Integrantes dos corpos de bombeiro militar e da polícia militar, onde esses estados que têm um efetivo com mais de 20 mil integrantes podem ter um Tribunal de Justiça Militar. No entanto, no Brasil, em que pese vários estados terem mais de 20 mil integrantes, militares estaduais, apenas 3 estados têm TJM: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esses 3 estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, possuem o Tribunal de Justiça Militar, na condição de juízo ad quem, de segunda instância da Justiça Militar Estadual. Observe que eu falei Justiça Militar Estadual. Aqui abaixo,
nós temos aqui, deixa eu passar para o lado de cá, temos aqui, ó, as auditorias militares. Auditorias militares. Onde fica lá o juiz militar, vai o promotor designado pelo Ministério Público e a Justiça Militar da União. Tudo bem, professor Robson. E os outros estados, como é que faz quando tem TJM? Essa vara da auditoria militar, ela é subordinada ao Tribunal de Justiça. O que nós podemos tirar daqui? Vamos lá. Podemos fazer uma divisão aqui. Que daqui para lá, nós temos a Justiça Especial. Especial. E o que não é especial é o quê? Residual, comum. Então aqui nós temos a Justiça Comum. Lembrando que eu falei da Justiça Militar da União, a chamada Justiça JM, aliás, Justiça Militar do Estado, JME, que também é uma Justiça Especial. Temos aqui também uma Justiça Especial. Como que eu sei o que é especial e o que é comum? Por eliminação. O que não é especial, logo é residual. Resíduo comum. Justiça residual. Então tá, senhores. Se aqui nós temos a Justiça Militar dos Estados, do que ela trata? De quem ela cuida? Ela cuida dos militares estaduais. Aí vem uma pergunta de vestibular para o concurso. O policial militar, ele é funcionário público? Sim ou não? A resposta, senhores, é não. Ah, mas o estatuto ele fala que é um servidor público especial. Tudo bem, senhores. O estatuto é da década de 80. A Constituição Federal, nossa lei maior, ela traz aqui no artigo 42 da Constituição Federal, uma definição. Vejam só. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, senhores, juridicamente falando, tecnicamente falando, policial militar não é funcionário público, não é servidor público, ele é militar do estado. Logo, subordinado à Justiça Militar Estadual. O STM e as circunscrições da Justiça Militar da União, chamada Justiça Militar da União, trata somente dos militares federais. Quem são? Artigo 142. Trata quem são os militares da União. Olha só, vamos lá. Artigo 142. Vai trazer aqui. Olha só, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então tá, senhores, a Justiça Militar da União, ela trata do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Aeronáutica. O que interessa para o concurso para ingresso no quadro de sargento da Polícia Militar? A Justiça Militar Estadual. Vamos apresentar na aula algumas diferenças. Vou fazer mais um esquema agora de algumas diferenças singulares entre uma e outra, para facilitar o estudo do aluno. Então vamos lá. Deixa eu fazer um outro esquema aqui no quadro, para que vocês possam acompanhar. E eu vou dar uma dica. Estudar pelo caderno, senhores, é muito importante. É por isso que aqui no curso nós orientamos para que o aluno anote as anotações do quadro, porque próximo da prova ele terá um material rápido de consulta. Esses esquemas que nós colocamos aqui no quadro
será próximo da prova o material de consulta. Vejam só, senhores, foi dito que nós temos a Justiça Militar da União. E foi dito que nós temos, foi mostrado naquele quadro, a Justiça Militar do Estado. Então existem algumas diferenças importantes entre elas, que nós vamos colocar nesse esquema. A primeira delas, senhores, é a competência, como foi falado. A Justiça Militar da União tem competência para julgar quem, senhores? Militares federais, certo? E se um civil for lá e cometer um crime militar, pode? É possível um civil cometer um crime militar? Sim ou não? Na Justiça Militar da União, sim. É possível. Então, com relação à competência para julgamento de crimes, ela julga crimes militares cometidos por militares e cometidos por civis. Aonde que está, senhores, o fundamento constitucional da Justiça Militar da União? Artigo 124 da Constituição. Da seguinte forma, vejam só. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Senhores, qual lei? Essa norma constitucional, ela remete a uma lei. Qual lei? Código Penal Militar, que nós vamos estudar logo depois desse breve intervalo.